Ô Celso, uma curiosidade. No primeiro livro psicografado, o espírito, primeiro, ele se aproxima, nesse caso específico, né? Se aproximou e propôs a tarefa? Ou você, inconsciente ali na psicografia, depois você leu o que trouxe e já tinha ali o indício da tarefa? Como que é no teu caso? Foi bem interessante, foi mais ou menos isso mesmo. Durante o trabalho mediúnico, eu acabei registrando umas frases que aí eu fui construindo e percebi que era como se fosse um prefácio. E aí eu passei para o meu dirigente, que é o dirigente da Casa Espírita até hoje, que é a pessoa responsável pela educação mediúnica e que eu acredito, assim, tenho profundo respeito pela mediunidade dele. E aí eu passei para ele sem fazer nenhum tipo de comentário, apenas passei para título de avaliação. E aí veio a resposta no trabalho seguinte do trabalho mediúnico que é realizado lá na casa. E falou, olha, é o início de um livro, mas você tem a opção de querer escrevê-lo ou não. Eu falei, vou escrever. E aí, na próxima semana, já dentro do trabalho mediúnico, eu acabei então reservando aqueles momentos para justamente dar sequência ao que eu já havia recebido anteriormente, que foi aquele prefácio. E aí veio o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro e assim sucessivamente. O nome do livro mesmo? Do ódio ao amor. Legal. E é um romance de época, e é interessante porque o processo, quando você escreve um romance, você fica mais curioso para saber o que vai acontecer. Então, quando acaba o trabalho mediúnico, você fala, puxa, acabou, e agora? O que aconteceu? Mas tem que esperar mais uma semana para que você dê Como se sequência, fosse né? uma série Uma série. a próxima temporada tá bloqueada, Exato, né? exato. Mas é bem interessante. E é algo que você percebe. Por isso que é muito importante a parte teórica, para que você entenda o que é seu e o que não é seu. Porque senão vem aquelas dúvidas, mas será que isso é da minha cabeça? E quando você percebe a aproximação do espírito e aquelas palavras que você não tem o hábito de falar, com uma história início, meio e fim, que seria impossível de você criar em tão pouco tempo, em 1 minuto você consegue escrever páginas contando histórias com nomes, com detalhes. Então, aí você acaba entendendo que realmente aquilo não é seu. Mas por isso que é necessário a parte teórica. Perfeito. Eu lembro de ter visto um vídeo, o Chico Xavier falando que ele falava assim, que a história que ele estava escrevendo nos romances, a certeza de não ser ele ali, é que os personagens pelo qual ele estava torcendo se davam mal. Né? Então, quer dizer, ele não tinha ali participação, né? Ele também Sim, não sabia para onde ia a história, o que roteiro ali. legal, que bacana. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.